Olá pessoal, sejam bem-vindos então hoje para o nosso nono vídeo desse curso de Química Inorgânica do programa de pós-graduação em Química na UFMG. E vocês não têm ideia da vergonha que eu tenho de fazer isso aqui olhando para uma câmera, né? Quem me conhece sabe que eu sou muito tímido, sou extremamente reservado e de repente virei youtuber. Fazer o quê, né? Ossos do ofício. Virar youtuber depois de velho não é fácil. Mas a gente supera tudo, né? Inclusive a vergonha de ficar falando sozinho aqui. Hoje, na nossa aula, nós vamos continuar discutindo um pouco sobre a parte de ligação covalente, mais especificamente sobre estrutura de Lewis. E hoje nós vamos discutir duas coisas que costumam dar uma certa confusão, que as pessoas costumam não saber tão bem assim, que é um conceito de ressonância e o outro o conceito de carga formal. Bom, para a parte cultural de hoje, eu escolhi essa caneca aqui, que é uma caneca muito linda também, que veio lá de Estocolmo. Esse lugar, esse é o museu, que é obrigatório caso você tenha a oportunidade de ir em Estocolmo. Chama Vasa Museum, que é um museu onde eles conseguiram resgatar um navio do século XIII, salvo me engano. E você entra dentro do navio. É incrível. É incrível como eles conseguiram viver num lugar tão apertado. Não me cabe em pé dentro do navio, para vocês terem uma ideia, nas partes internas. É muito legal. Se alguém algum dia for para Estocolmo, Vasa Museum. Me indicaram quando eu fui e eu tive que ir e eu adorei. Certo? Historinhas à parte, tá na hora da nossa aula. Fecha tudo, tá na hora de você concentrar, porque agora o assunto fica sério. Vamos lá. Bom, então na nossa última aula nós discutimos sobre estruturas de Lewis. Estruturas de Lewis são representações que eu vou fazer para as minhas moléculas, assumindo a ligação covalente entre elas. Aqui estão 3 exemplos que nós trabalhamos na última aula, e esses exemplos aqui, eles levam em consideração que o octeto está sendo respeitado. Os exemplos da aula de hoje também vão respeitar. A partir da próxima aula, né, eu vou mostrar para vocês que não necessariamente o octeto tem que ser respeitado. Mas aqui está um exemplo. Então, olha só, o flúor ele tem 7 elétrons, e, de acordo com a regra do octeto, ele vai ficar estável com 8. Ele pode se ligar ao hidrogênio compartilhando um par de elétrons. Então agora o flúor passa a ter um total de 8 elétrons e o hidrogênio também passa a ter um total de 2 elétrons, ficando na forma estável dele. No caso do átomo de oxigênio, o átomo de oxigênio só tem 6. Então, se ele for ligar a hidrogênios, que só faz uma ligação, ele precisa ligar a 2 hidrogênios. Então, aqui, esse par de elétrons está compartilhado e esse par de elétrons aqui também está compartilhado. Todo mundo aqui está estável. E a mesma coisa acontece com o amônio, o nitrogênio aqui no NH3. Esses são alguns casos bem simples que a gente viu na última aula. Eu posso compartilhar 2 pares de elétrons. O par de elétrons eu posso assumir que ele está vindo de um único átomo. Existem algumas possibilidades. Mas nem tudo é tão simples assim. Na última aula, nós construímos vários exemplos de moléculas que vão seguir várias a estrutura de Lewis de várias moléculas. Entre aquelas, tinha uma que não seguia, né, a regra do octeto, que era a molécula de NO, porque ela só tinha um número de ímpar de elétrons, então o oxigênio ficava estável com os 8, mas o nitrogênio só ficava com 7. Não tinha o que fazer. Agora, dentro daquelas outras, tinha uma também que estava errada. E ninguém percebeu, eu não chamei atenção, que é essa daqui, o carbonato. Essa representação aqui, ela não consegue descrever bem o que é a molécula de carbonato. E aí eu preciso usar alguns conceitos que eu vou discutir com vocês na aula de hoje. Tudo bem? Então, vamos agora para o assunto da nossa aula de hoje: ressonância e carga formal. Então, o primeiro exercício que a gente vai fazer é desenhar a estrutura de Lewis da molécula de ozônio. Então, a molécula de ozônio, O3, eu tenho lá
os três oxigênios ligados, formando essa molécula. E aí, desenha a sua estrutura de Lewis. Faz aí. Bom, alguém pode ter desenhado uma estrutura desse tipo, né? Basicamente, vamos lembrar o que é o ozônio, então. Aqui o ozônio vai ser uma molécula de O2. Se eu pegar essa parte aqui, é a molécula de O2, e aí teria um par de elétrons aqui, certo? E aí um outro átomo de oxigênio vai usar esse par de elétrons para formar esse O3 aqui. Tudo bem? Bom, agora imagine que um desses oxigênios, esse da esquerda aqui, ele é um oxigênio diferente, é um isótopo diferente, radioativo que eu consigo acompanhar. Então, e se ao invés de escrever essa estrutura aqui, eu tivesse escrito essa estrutura aqui? Diferente, né? Quer dizer, esse oxigênio aqui agora, ele não está na ligação dupla, e agora esse oxigênio, que é marcado, ele está na ligação dupla. Bom, qual que é o problema disso? O problema é que vocês devem se lembrar do penúltimo slide da última aula, que a ordem de ligação ele vai afetar diretamente o comprimento da minha ligação. Então, por essas duas representações que eu tenho aqui, eu espero que uma ligação seja mais curta e uma outra ligação seja mais longa. No entanto, quando eu vou para os dados experimentais da molécula de ozônio, eu observo que as duas ligações são absolutamente iguais. Ou seja, eu não estou conseguindo, através dessas duas representações, indicar qual que deve ser a estrutura mais provável da molécula de ozônio. E é nesse caso que a gente usa o critério, o conceito de ressonância. A gente assume que a estrutura da molécula de O2 não é essa e nem é essa, mas é uma mistura das duas coisas. Então a estrutura do ozônio vai ser uma média dessas duas estruturas aqui. E aí eu represento essa estrutura de ressonância através dessa seta de duas cabeças. Então isso significa que eu tenho uma estrutura de ressonância. Tudo bem? Eu implico muito com os estudantes, principalmente lá na Química Geral, quando eles usam uma seta desse tipo para representar equilíbrio químico. E equilíbrio químico e ressonância são dois conceitos absolutamente diferentes. E a química ela tem uma linguagem muito precisa. Então, quando você quer representar o equilíbrio químico, você faz a indicação de duas setas, uma para um lado, outra para o outro. Quando é uma seta dos dois lados, significa que é uma estrutura de ressonância. Então você pergunta, qual é a estrutura real, então, da molécula... Qual que é a estrutura de Lewis da molécula de ozônio? É essa? Não. É essa? Não. A estrutura de Lewis do ozônio vai ser isso tudo aqui. Certo? Então, gente, ressonância é isso. É um recurso que eu tenho que utilizar quando eu preciso mostrar que a estrutura real não é nenhuma nem outra, mas uma mistura dessas duas coisas. Eu brinco muito nesse curso, o pessoal fica chocado quando eu falo isso, que ressonância não existe. De fato, o fenômeno ressonância ele não existe. O que eu estou fazendo aqui é usar um conceito para suprir uma limitação da teoria de Lewis. Porque a teoria de Lewis ela fala que o par de elétrons tem que estar entre os dois átomos. E nesse caso aqui, o par de elétrons não está entre os dois átomos. Ele pode estar, na verdade, ele vai estar em média entre os três átomos. Só que a estrutura de Lewis não me permite escrever isso. Nós vamos ver mais para frente no nosso curso que quando eu estiver descrevendo essa molécula mesmo, usando a teoria de orbitais moleculares, eu não vou precisar usar o recurso da ressonância. Porque os orbitais moleculares, eles conseguem pegar os três átomos ao mesmo tempo. Então, ressonância, ela não existe. É apenas um recurso para suprir uma limitação do meu modelo de Lewis. Ok? Gente, muito cuidado. Ressonância não é interconversão entre as estruturas. Eu vou voltar no anterior. Tem gente que acha que ora a ligação está aqui,
ora a ligação tá aqui, ela fica pulando de um lado para o outro. Não. Essa ligação ela não tá aqui e ela não tá aqui. Ela tá espalhada entre esses três átomos ao mesmo tempo. Mas ela não fica pulando de um para outro. A gente que acha que ela fica mudando. Não. Significa que a estrutura não é essa, a estrutura não é essa, a estrutura é uma média. Tá ok? Tenha isso em mente. Nós vamos mostrar isso mais para frente também. Bom, toda vez que eu tenho ressonância, significa que elétrons estão deslocalizados. E isso é o problema, porque o meu modelo, a teoria de Lewis, ele parte do princípio que os elétrons estão localizados. É um par de elétrons compartilhados que faz a ligação química. Então eu não consigo representar usando esse modelo. Essa é a limitação. Vocês devem lembrar, né, tem uns colegas aí da orgânica, que o pessoal fala assim, essa estrutura é estabilizada por ressonância. O que significa ser estabilizado por ressonância? Significa, na verdade, que você tem uma carga que está deslocalizada sobre uma região maior. E isso, claro, estabiliza. É melhor do que uma carga concentrada num único átomo. É melhor ela estar deslocalizada. Basicamente é isso. Então, qual que é o exemplo? Outro caso aqui, o NO3. O NO3, olha só, eu estou escrevendo ele com uma ligação dupla num átomo aqui. Mas, na verdade, essa ligação dupla poderia estar em qualquer um dos outros. Então, a estrutura de Lewis real da molécula de NO3 seria essas três aqui, certo? Tá vendo que tem uma carga de -1? Essa carga de -1 é devido a um par de elétrons, é devido a um elétron adicional que é colocado em um oxigênio. Só que essa carga também está deslocalizada. E aí você vai ter uma carga de -1 que está deslocalizada sobre 3 átomos. Então, cada um deles aqui vai ter uma carga, na verdade, de -1/3. Na hora que você somar tudo, vai dar essa carga de -1. Tá claro o que eu estou querendo dizer? Bom, de modo muito semelhante, aí eu vou deixar para vocês, é o íon carbonato. Se vocês voltarem na estrutura do íon carbonato, vocês vão ter uma ligação dupla carbono-oxigênio e você vai ter duas ligações simples. Então aquela ligação dupla, ela poderia estar em qualquer uma das outras estruturas, certo? Bom, eu vou ter uma carga de -2 e essa carga ela vai estar espalhada entre 3 átomos. Então cada um dos átomos vai ter uma carga de -2/3. Tranquilo, gente? Bom, um exemplo clássico, provavelmente o primeiro contato que vocês tiveram com ressonância é a molécula de benzeno, né, cuja estrutura de Kekulé é essa daqui. Aqui, quando eu fiz ensino médio, meu professor falava que a ligação vinha para cá, essa vinha para cá, essa vinha para cá, e não é nada disso. Na verdade, quando você tem essa representação aqui, né, esse círculozinho aqui vai indicar um orbital molecular que pega os 6 átomos de carbono ao mesmo tempo. Então, esses elétrons eles vão estar todos deslocalizados. Tranquilo? A gente tem que tomar um certo cuidado que ressonância é um conceito diferente de isomeria. Na ressonância, o que eu estou fazendo é apenas mexer os elétrons. Eu estou mudando os elétrons de posição. A conectividade química ela vai permanecer a mesma. Então aqui eu tenho duas estruturas que estão corretas do ponto de vista de estruturas de Lewis, mas que não são estruturas de ressonância. Esse caso aqui, elas são isômeros. Quer dizer, eu tenho aqui uma ligação tripla nitrogênio-nitrogênio e uma ligação simples nitrogênio-oxigênio. Aqui eu tenho uma ligação dupla nitrogênio-oxigênio e uma outra ligação dupla nitrogênio-oxigênio. Então são duas coisas diferentes que a gente tem que ter um certo cuidado nisso daí. Tranquilo? Bom, agora um outro conceito que a gente vai utilizar, e aí nós vamos usar depois juntamente com o conceito de ressonância, é carga formal. Carga é um conceito bastante complexo dentro da química, porque não é um observável físico. Não há nenhum experimento que você vai fazer que você vai obter uma resposta como carga. Nós temos modelos que me permitem avaliar a carga, mas a carga em si, o número absoluto dela, não vai fazer muito sentido, não tem muito significado. Para nós, o que é interessante é nós analisarmos
como as cargas variam em um determinado processo. Isso não é absolutamente novo. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, no conceito de NOx. O conceito de NOx, é uma outra forma que eu tenho de calcular carga. E ele é muito útil em reações de óxido-redução, porque eu consigo ver de onde está indo o elétron, para onde, quem oxida, quem reduz. Hoje nós vamos estudar o conceito de carga formal. Então, carga formal é a carga que um átomo vai assumir, levando em consideração que as ligações elas são 100% covalentes. Bom, qual que é a diferença de carga formal para NOx? A diferença é que no NOx eu só assumo que a minha ligação ela é 100% iônica. A ideia é muito parecida, inclusive os números são diferentes, completamente diferentes, porque eu estou assumindo que a minha ligação é de uma forma diferente. Como que eu calculo a carga formal? É o número de elétrons do meu átomo neutro menos o número de elétrons após ele fazer a ligação, assumindo que a ligação ela é 100% covalente. Ignora essa fórmula, não serve para nada, eu vou mostrar para vocês de uma forma muito mais fácil como a gente faz isso, tá ok? Então vamos pegar aqui a molécula de CH4. Cada parzinho de elétrons aqui está sendo compartilhado e aí eu vou fazer o cálculo da minha carga formal. Como que eu faço? Primeira coisa que eu vou fazer é quebrar todas as minhas ligações ao meio. E eu faço isso por quê? Por que ao meio? Porque eu estou assumindo que a minha ligação ela é 100% covalente. Se ela é 100% covalente, o compartilhamento é igual. Se o compartilhamento é igual, na hora que eu quebrar, cada um fica com 1. Então agora eu vou analisar para cada átomo quantos elétrons ele tinha, com quantos elétrons ele tinha no estado antes da ligação. Então, por exemplo, aqui, todos os hidrogênios, quebrei as ligações. Quantos elétrons ele tem? 1. Quantos elétrons ele deveria ter? Ele tem o átomo de hidrogênio? Só 1. Então, está observando que ele não ganha e ele nem perde elétrons. Então, a carga formal do hidrogênio, nesse caso aqui, vai ser 0. E o carbono? Bom, quebrei as ligações, o carbono tem 1, 2, 3, 4. Qual que é a carga formal, então? Bom, ele tem 4 após as ligações. Quanto que ele teria o átomo neutro? 4 também. Não ganhou e nem perdeu. A carga formal dele é 0. Tudo bem? Quando eu somar todas as cargas formais, ela tem que ser igual à carga da minha molécula. Se minha molécula tem carga 0, que é esse caso aqui, quando eu somo o 0 de todo mundo, tem que dar 0. Tá, e como seria, Guilherme, se fosse NOx? Bom, se fosse NOx, ao invés de eu quebrar aqui no meio, eu ia assumir que a minha ligação ela é 100% iônica. Então o elétron ficaria com o átomo mais eletronegativo, que nesse caso, por uma diferença pequena, é o carbono. Então, ao invés de eu quebrar a ligação aqui, a ligação quebra aqui. E os dois elétrons ficam com carbono. Então aqui o hidrogênio teria NOx mais 1. O carbono está ganhando 1 elétron de cada, vai ter NOx mais 4. Menos 4, desculpa. É basicamente isso daí. Deu para compreender? Olha só essas duas estruturas da molécula de CO2. As duas estruturas, elas estão corretas do ponto de vista da regra do octeto. Se vocês olharem, todo mundo aí está com os 8 elétrons. Agora, a gente sabe que a estrutura que está à esquerda de vocês na tela é a estrutura que é a mais representativa da molécula de CO2. Bom, o que está acontecendo? Vamos calcular a carga formal de todo mundo. Vou quebrar as ligações. Deixa eu pegar um lápis aqui. Então, eu vou pegar aqui, eu vou quebrar as minhas ligações. E vou quebrar ela aqui no meio. Certo? Aqui uma história. Vou contar e vou comparar com um átomo no estado neutro. Então, deixa eu só mudar a cor do meu lápis aqui. Olha esse oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O oxigênio ele é da coluna 16, então a carga formal dele é 0. Esse outro aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, carga formal, 0.
O carbono, 1, 2, 3, 4, carga formal, 0. Olha o outro aqui. O oxigênio à esquerda de vocês, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O oxigênio tem 6, então ele ganhou um elétron a mais. Então ele é menos 1. Olha o carbono. 1, 2, 3, 4, carga formal, 0. Olha o outro oxigênio. 1, 2, 3, 4, 5. Então ele perdeu 1 em relação ao que era. Então a carga formal dele é mais 1. Certo? Então tá aí. Você pode usar usando aquela fórmula, né? Dá no mesmo. Bom, existem algumas regras de carga formal e uma das regras fala que a sua molécula ela vai ser mais estável quando as cargas formais, ou quer dizer, quando você vai ter uma estrutura que vai ser a mais representativa daquela sua molécula quando as cargas formais dela forem as menores possíveis. Então essa aqui, 0, 0, 0, é melhor. Além disso, fala que quando você tem átomos muito eletronegativos, esses átomos tendem a ficar com uma carga negativa. Então esse menos 1 aqui pode até fazer sentido, mas esse mais 1 aqui no oxigênio, ele não vai fazer sentido. Então, de fato, a molécula de CO2 ela é muito mais parecida com essa estrutura aqui do que com essa estrutura aqui. E eu chego a essa conclusão usando carga formal. Certo? Agora é para vocês. Eu quero que vocês determinem a carga formal de cada uma dessas moléculas aqui. É o íon fosfato e o íon sulfato. Tudo bem? Façam aí. Estou esperando. Bom, já fizeram, né? Claro, todo mundo deu pause, foi lá e fez para me deixar orgulhoso. Então agora o que é que a gente vai fazer? Eu vou fazer, então, o cálculo da carga formal. Vamos lá. Vou pegar aqui uma canetinha, cor vermelha. Então, olha. Vamos pegar primeiro esse oxigênio que está à direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então o oxigênio está ganhando um elétron em relação ao que é? Carga formal dele menos 1. Esse oxigênio acima e esse oxigênio abaixo são iguais. Então também é menos 1 e menos 1. Olha esse oxigênio à esquerda de vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carga formal, 0. E o fósforo? 1, 2, 3, 4, 5. E o fósforo, ele é o elemento da coluna 15. Então ele tem 5 elétrons de valência. Carga formal dele, 0. Cargas formais de menos 1, menos 1, menos 1 totalizam menos 3, que é o que tem que ser. Ok? Sulfato, mesma história. Quebra todas as ligações ao meio. Então, primeiro vamos pegar esses oxigênios que estão na ligação dupla. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, carga formal dele, 0. E do outro aqui, que é igual, também 0. Nesses dois casos aqui, menos 1. E o de baixo, menos 1. E o átomo de enxofre? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O enxofre da coluna 16, carga formal 0. A soma aqui está batendo o menos 2, como deve ser. Tranquilo? Deu para compreender? Bom, olha um outro caso aí. Vamos calcular as cargas formais do oxigênio na molécula de ozônio. Vou quebrar as ligações. Então vai ficar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então carga formal, menos 1. 1, 2, 3, 4, 5. Então o do meio tem carga formal mais 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carga formal, 0. Nesse caso aqui, à esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carga formal, 0. 1, 2, 3, 4, 5. Carga formal, mais 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Carga formal, menos 1. Vocês conseguem ver que as duas estruturas, elas são equivalentes?
É diferente lá no caso do CO2, onde uma das minhas estruturas tinha carga 0, 0, 0 e a outra era menos 1, 0 e mais 1. Aqui não. Aqui um é oxigênio menos 1 e depois o outro oxigênio mais 1 e aqui é o contrário. Então, gente, essas duas estruturas aqui, elas vão contribuir de forma igual para a estrutura real, estrutura de ressonância. Ok? Compreendido, pessoal? Bom, eu posso usar ainda esse conceito para avaliar, por exemplo, qual isômero seria o mais estável. Quebro a ligação aqui. Esse nitrogênio à esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carga formal dele, menos 1. Do meio aqui, 1, 2, 3, 4. Carga formal, mais 1. E o oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carga formal, 0. No caso aqui, nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carga formal, menos 1. Oxigênio, 1, 2, 3, 4. Carga formal, mais 2. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carga formal, menos 1. De acordo com as regras, as cargas formais devem ser as menores possíveis. E, além de ser as menores possíveis, cargas formais positivas não devem ficar no átomo mais eletronegativo. Então, essa estrutura aqui, à esquerda de vocês, deverá ser a estrutura mais estável. Tranquilo? Agora, para vocês, um outro exercício. Eu quero que vocês escrevam para mim 3 estruturas de ressonância do íon tiocianato. E depois vocês vão fazer a mesma coisa para a estrutura de ressonância do íon cianato. Para cada uma delas, vocês vão determinar cada uma das 3 estruturas de ressonância que vocês estão desenhando, qual que vai ser a mais estável, a mais representativa da minha molécula. E por fim, eu quero que vocês adicionem um H+, um próton. Onde esse próton vai entrar? Ele entra no nitrogênio ou ele entra no enxofre? Ele entra no nitrogênio ou ele entra no oxigênio? É isso que é o exercício. Pausa e vai fazer, por favor. Vamos lá, né, gente? Claro que se vocês já fizeram, todo mundo deu pause. Não tenho dúvidas disso. Agora é comigo, então. Então vamos lá. Primeiro, vamos escrever as estruturas do íon tiocianato. Uma das estruturas possíveis vai ser isso aqui, ó. Tomando cuidado aqui para poder não ficar muito torto. Apesar de eu não gostar muito não, gente, mas eu acho que é melhor eu fazer assim para vocês aprenderem, né? Fazer mais devagar. Olha só. Uma das estruturas é essa aqui. De carga menos 1. Certo? Como é que eu vou desenhar as outras agora? As outras agora eu vou desenhar apenas movendo os elétrons. Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro pegar esse par de elétrons aqui. Deixa eu mostrar para vocês com laser. Eu vou pegar esse par de elétrons aqui, eu vou passar ele para cá, certo? Eu vou pegar esse par de elétrons aqui e vou trazer ele para cá. Então vai ficar assim, ó. Pronto, essa é a minha estrutura. Também menos 1. E a próxima estrutura que eu vou fazer é a mesma coisa. Vou pegar esse par de elétrons aqui, vou jogar ele aqui, e vou pegar esse daqui e vou jogar para o nitrogênio. Fica assim, ó.
Lembrando, né, gente, que isso aqui tudo é ressonância, então tem que ter aquela setinha aqui indicando. Certo? Maravilha! Bom, isso aí foi fácil. Então, eu já construí as 3 estruturas. Lembrando, né, gente, que basicamente o que eu posso fazer só é mexer a posição dos elétrons. O segundo exercício é muito fácil, porque agora eu vou escrever a estrutura do íon cianato. E o íon cianato, basicamente, eu vou trocar o enxofre por oxigênio. Mas o enxofre e o oxigênio são elementos do mesma coluna da tabela periódica. Então, eles se comportam de forma muito parecida. Então, na verdade, as estruturas são exatamente iguais, onde eu vou trocar o enxofre por oxigênio. Então, vai ter essa aqui. Vocês vão ver onde eu quero chegar daqui a pouco. Pode pensar, que óbvio. Mas daqui a pouco vocês vão ver. Só estou copiando, tá, gente? A estrutura de cima na estrutura de baixo. Exatamente igual. Só fazendo uma cópia. E o último aqui. Então tá aqui. Essas são as minhas estruturas. Desculpa a letra feia, mas é porque não é fácil desenhar com o mouse aqui, não. Beleza. Agora que eu já fiz, o próximo item pede para eu avaliar cada uma dessas estruturas é a mais representativa. Como eu vou fazer isso? Cálculo de carga formal. Então vamos lá. Primeiro, quebrou todas as minhas ligações no meio. E aí eu faço o cálculo da minha carga. Vamos lá. Observa, né, gente, que a estrutura do SCN e do OCN vai ser a mesma coisa. Então, eu vou fazer só para o de cima e de baixo eu copio. Então, vamos lá, vamos fazer. Então, aqui, ó, enxofre. Nesse primeiro caso, à esquerda tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui ele está de carga menos 1. Carbono, 1, 2, 3, 4, carga 0. Nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, carga 0. O menos 1 aqui coincide com menos 1. Olha o enxofre aqui. Carga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui carga 0. 1, 2, 3, 4, carga 0. O nitrogênio aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carga menos 1. No último aqui, o enxofre, 1, 2, 3, 4, 5, carga mais 1. Carbono, 1, 2, 3, 4, carga 0. Nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, carga menos 2. Em ambos os casos coincide. Aqui embaixo é a mesma coisa, porque o oxigênio também tem 6 elétrons. Então vai ficar menos 1, 0, 0. Aqui vai ser 0, 0, menos 1. Aqui vai ser mais 1, 0 e menos 2. Essas são as estruturas. Só que ele pede o seguinte, qual das formas vai ser a mais estável? Qual vai ser? Bom, vou seguir as regras. A melhor é aquela que eu tenha a menor distribuição de cargas formais. Não tem nenhuma com 0. Então vou procurar aquela que tem a carga menos 1. Essa aqui de carga mais 1 e menos 2 está fora, não vai ser. Então agora eu vou procurar onde que essa carga negativa vai estar mais bem acomodada. E aí ela vai estar mais bem acomodada no átomo mais eletronegativo. Então, para o caso do ditilcianato, a estrutura mais estável vai ser essa aqui, ó. Enquanto para o cianato, a estrutura mais estável vai ser essa daqui. Porque a carga está no menos 1.
O enxofre é menos eletronegativo do que o nitrogênio. Para responder a última pergunta, falo o seguinte: onde que o próton entra em cada uma delas? Bom, então essa estrutura com nitrogênio com carga -1 no tiocianato é a estrutura mais representativa. E o próton vai entrar no lugar que tiver mais carga negativa. Então a estrutura do tiocianato protonado vai ser SCNH, hidrogênio ligado no nitrogênio. Já no caso do cianato, o oxigênio vai ter mais carga negativa. Então, a estrutura vai ser uma estrutura do tipo HOCN. Deu para entender? Qual que é a ideia? Facinho, né? Para a gente terminar, algumas regrinhas importantes nesse conceito de estrutura de Lewis, né? Primeiro, gente, quando você vai escrever diversas formas de ressonância, porque depois que o pessoal aprende isso, o pessoal sai escrevendo ressonância para todo mundo. Tem que tomar uma certa calma. Tem umas regrinhas que valem aqui. Primeiro, é que tem que ter o maior número de ligações possíveis. Por exemplo, se eu deixei de fazer uma ligação aqui. Lembra que ligação química é um fenômeno que envolve uma grande quantidade de energia. Então, sempre que houver a possibilidade, a ligação química tem que ser feita. Nesse caso ainda, olha, o fato de não ter ligação, eu vou ter cargas formais diferentes de zero, enquanto que essa molécula de CO2 permite cargas formais zero. Bom, uma outra coisa é que eu tenho que observar a conectividade. Então, por exemplo, para esse ácido aqui, eu poderia pensar nas duas estruturas de Lewis. Só que experimentalmente eu sei que apenas só dois hidrogênios desse ácido saem na forma de H+. Então não faz sentido eu propor essa estrutura com os 3 hidrogênios ligados no oxigênio. Então a estrutura vai ser essa daqui. Além disso, eu tenho que ter uma distribuição razoável. Então, por exemplo, eu assumir uma certa distribuição de cargas com o oxigênio assumindo uma carga negativa faz algum sentido. Então eu posso considerar que essa estrutura aqui, ela tem alguma contribuição na estrutura real. Por outro lado, nesse caso aqui, não faz sentido eu ter um átomo de flúor, o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, tendo uma carga positiva. E aí uma outra regra que é importante no caso de você sair fazendo estruturas, se tiver elétrons desemparelhados, o número de elétrons desemparelhados ele tem que ser respeitado o tempo todo. Tudo bem? E aí? Gostou? Conseguiu aprender um pouquinho sobre essa parte de estrutura e ressonância? De verdade, eu espero que sim. Espero que tenha gostado. Bom, no mais é isso. Eu agradeço a paciência de vocês e em breve a gente volta com mais uma aula. Tá bom, gente? Um abração. Tchau!